Ô, Rômulo, você quer apresentar para a gente aí o erro que está dando na sua atividade, para a gente corrigir para você? Por exemplo, Legal, Luiz Alberto. Depois, aí, na hora que a gente resolver o dele, a gente olha o seu, tá? Então, vai lá, Rômulo, mostra para a gente e aí a gente ajuda você a resolver. tá aparecendo aí. Tá chegando, só um segundinho que tá chegando. Eu fiz assim, ó. Certo? Aí eu fiz aquele corte que você mostrou na aula anterior, né? Certo. Das relações, ó. Aí eu copiei ele. Ah, já vi o erro, mas vamos lá. Aí eu venho aqui, né? Eu não sei se eu pus algum nome errado. Aí eu colo na hora de executar. Aí dá erro. Isso. Legal, Rômulo, vamos lá. Volta lá no seu Workbank, que eu já vou te dar algumas dicas. Tá vendo na tabela relações? Ah, Tá meio pequeno, mas aparentemente você usou C cedilha e tio no O. foi mesmo. Agora eu não sei se na hora de criar lá no banco de dados, se você usou. Vamos ver lá depois. Pode alterar aí, pode alterar primeiro. Vamos padronizar. Bom, maiúsculo e minúsculo tanto faz, porque a não ser que a gente crie um banco de dados que seja case sensitive, maiúsculo e minúsculo não faz diferença. Beleza. Mas aí agora, esse comando aí, ele não está errado, tá? Você só fez uma Tá. confusão aí, ó, deixa eu te explicar. Você fez certo. Alter table, relações. Essas relações, você está fazendo referência à tabela relações. Aí Tá. na linha 2, entre parênteses, você está colocando parentescos. E na realidade é a coluna parentesco, no singular. Então deve ser isso que está gerando o erro lá. Na linha 3 também está errado. Porque na linha 3 é que faz referência, não é a tabela. Ah, não, desculpa, essa aí está certo. A tabela parentescos, coluna código. Essa está certa, desculpa. É só na linha 2 mesmo, que estava no plural. Vamos levar esse comando lá e executar de novo. Gente, 90% de quando a gente comete esses erros assim, ó, é uma coisinha ou outra que a gente fez confusão e digitou errado. Aí, ó, show de bola. Beleza, Deu Romulo? certo. Show de bola. Vamos aproveitar, já que você está projetando, e vamos dar uma olhadinha. Abre para a gente as tabelas que você criou. Parentescos, ok. A tabela de pessoas também está aí bonitinha. A tabela de relações. Legal. Clica na tabela de pessoas. Em cima do nome pessoas da tabela. Isso. Agora, vamos ver. Ela está vazia, né? Você não chegou a inserir, né? Você não tinha conseguido terminar, né? Aí não deu tempo de você inserir. Isso. Não, beleza, Isso mesmo. tranquilo. Não, mas Depois eu tá termino. tranquilo, Rômulo. Beleza, missão cumprida. Tá certinho aí a sua atividade. Só terminar de inserir os dados depois. Você Tá, emperrou pode nesse. parar de. Pode sim, pode Isso. interromper aí. Você não conseguiu continuar por causa daquele errozinho lá, tranquilo. Isso. Show de Obrigado, hein? bola. Beleza. O próximo é o Luiz Alberto, deu certo? Ah, voltou, né? Eventualmente o data center dá umas travadinhas lá e não consegue fazer acesso, mas é só dar uns 3, 4, 5 minutinhos que volta. Você quer abrir o seu aí, ô Luiz Alberto? Se quiser, você projeta o seu aí que a gente vê junto o que está acontecendo e a gente te ajuda a resolver.
Beleza. Tá aparecendo sim. Ah, você fala as tabelas, né? As tabelas, quando você conseguiu, quando você rodou o comando Create Table, ele não apareceu? Certo, volta lá, vamos tentar isso. Dá um F5 nessa tela sua para nós. Lá isso, essa do PHP MyAdmin. Dá um F5 nela, só para dar uma atualizada. Clica lá agora de novo no Luiz Aula, naqueles. Realmente ele não criou as tabelas. O que deve ter acontecido? Você chegou a conseguir criar alguma tabela ou não? Você já tinha criado? Porque normalmente quando você cria, não perde não. Possivelmente você começou a fazer, criou o banco, mas na hora de criar as tabelas o site caiu, deu algum problema e você não conseguiu continuar, né? Entendi, Luiz Alberto. Faz o seguinte, vamos fazer uns dois exemplos com você aí para o pessoal poder acompanhar. Volta no Workbank. Isso. Deixa eu só ver, parece que o seu está faltando na tabela de relações. Acho que a gente tinha criado mais uma coluna, né? Gente, tinha mudado, Não, vamos fazer o seguinte, Luiz Alberto. O seu, você pode terminar depois, porque aí, como você estava com problema, você não conseguiu terminar, tranquilo. Aí você termina, segue o vídeo da aula passada, termina essa atividade, e aí você me mostra depois, tá? Porque aí você consegue terminar agora que o problema está corrigido, beleza? Pode interromper a apresentação aí, vamos pegar um outro colega aí que queira mostrar a atividade. Tem algum candidato para mostrar para a gente se está com alguma dificuldade, se deu algum problema, ou se conseguiu criar as tabelas e inserir os dados? Quem é o próximo? Professora, eu consegui, eu acho. Vamos lá ver, Flavielle, mostra para a gente. Não sei se o pessoal está notando, mas a Flavielle entrou no endereço prof.sqlweb.com.br. Mas o que acontece? Qualquer endereço que você entrar no sqlweb.com.br, quando você põe o seu usuário e a sua senha, você cai na sua conta, entendeu? Porque pelas instruções que eu mostrei para vocês na aula passada, se você, era para vocês entrarem cada um com seu usuário, né? Mas aproveitando aí que a Favielle está mostrando, qualquer endereço que você entrar, até mesmo o sqlweb.com.br 2.2222, qualquer das URLs de subdomínios dessa conta que eu tenho no data center, a partir do momento que você se identifica com o seu usuário e a sua senha, você cai lá para a sua conta, independente da URL que está aparecendo lá em cima. Ó. Beleza, Flavielle, vamos lá. Mas não tá errado, não, né? Não, tá errado, não. Foi até legal Eu você só ter não, feito isso, que aí a gente explica para todo mundo. Pode falar. eu só não coloquei. Igual o exemplo que você tinha falado do prof 2020, underline, aluno 2020. Esse você fez com o seu usuário, né? Isso. Tanto é que tá aparecendo aí, ó, Flavielle, underline, Flavielle, tá vendo? Uhum. Clica no banco de dados, você criou dois, né? Aí, legal, ó. Tabela parentesco, tabela pessoas, tabela relações. Beleza, cadastrou lá, ó. Pai, mãe, 3 irmãos, 4 avô. Vamos ver as pessoas?
1, André, 2, Flávia, 3, Astolfo, 4, Rita, com sexo, beleza. Relações? Legal. Pessoa 2, parentesco 2, parente 4, código 1. Show de bola, Flavielle, é isso aí, tá certinho, parabéns. Obrigada. Professor, eu quero Diga, pedir que você tire uma dúvida minha. manda. Quer ver? Banco de notas. Isso daqui eu achei confuso. Mas é Eu não confuso entendi mesmo. direito. Isso aí é o seguinte, serve para duas coisas. Vou aproveitar aí o seu que você está mostrando para a gente mostrar para todo mundo. Quando você faz essa ligação, aliás, vai ser mais fácil eu mostrar o meu aqui, Flavielle. Por favor, encerra o Tá. seu aí, que aí eu consigo fazer alguns procedimentos mais fácil. Vai ser mais fácil eu ir fazendo aqui do que pedindo para você ficar clicando aí. Só para ver se tá certo minha tabela, porque no final eu acho que eu esqueci de salvar. Olha, essa parte aqui, tá vendo? O Isso, infinito e do 1. tá certo. É porque Eu aí, não ó, tem consigo. até um aluno que estava com essa dúvida também. Clica lá no Model, lá no menu em cima tem Model. Aí, né, na de baixo, essa opção aí, ó, te dá 5 alternativas diferentes só de visualização. Troca para uma outra qualquer aí para você ver. Ele muda a forma de você ver a ligação, tá vendo? Entre as tabelas. Clica lá de novo. Ó, essa é a que a gente usou, tá vendo? Mas é só questão de visualização. Isso aí você não está fazendo alteração nenhuma no projeto. Professor, eu não consegui acessar o documento editado. Clica Aquelas. em database. Clica em database. Isso. Isso, exato. Não, volta. É nesse Ctrl G aí, ó. Isso, aí mesmo. É porque aí você pode ir só até um determinado ponto. Ó, deixa eu explicar isso aí. Nessa tela que você está agora, ele tem as informações para conexão em um eventual banco de dados lá no servidor localhost, que seria a própria máquina que você está usando, na porta 3306, com o usuário root, certo? Então, o que acontece? A gente vai clicando next aí, até um ponto onde ele gera o código e, no final, ele tenta processar esse código no banco de dados na própria máquina. Por isso que a gente para, quer ver? Vai dar um next aí. Aí, ó, nesse momento, ele está tentando fazer uma conexão com o banco de dados. Tá vendo? E como você não tem banco de dados instalado na sua máquina e ele não está ativo, dá esse erro. Ele está falando aí, ó, erro de conexão com o banco de dados. Dá um OK aí. Mais um. Professor, Oi. esse banco de dados seria o quê? É o que a gente está usando lá na internet, no data center, naquela conta que eu passei para vocês, é como se você tivesse na sua máquina. Dá um back aí, dá uma voltada aí na sua tela. Volta mais um. Aí volta no primeiro, né? Engraçado, o seu tá dando um erro bem antes. Vamos lá de novo. Dá um next. Mais um next. Aí, ó. Aí ele já tá dando erro. Estranho, não devia dar erro aí, porque ainda não é a hora de conectar no banco de dados. Mas tudo bem, dá um OK. Aí ele nem habilita o next. Realmente deve ter algum detalhe adicional no seu. Alguma coisa marcada. Volta uma, deixa eu ver lá. Aí, desmarca essa última opção lá embaixo para mim. Isso. Dá um next. Calma. Não adiantou não, continua dando problema. Ok, eu vou repetir esse procedimento. Aí você acabou tendo que digitar todos os comandos, né? Sim. E ele. E aqui também. Ah, E aqui também eu não consegui o texto. Não consegui sim. Só que não daquele jeito. tá.
Mas você tem outra opção, quer ver? Fecha essa janelinha sua que abriu aí. Clica com o botão direito em cima da tabela. Escolhe uma qualquer. Botão direito. Aí, ó, você tem a opção, exatamente, de copiar o SQL. Aí, na hora de executar, você dá um Ctrl V, ele cola. Entendeu? Aham. Beleza, eu vou explicar de novo aqui para você e para os colegas aquela questão daquele comando lá que você ficou em dúvida. Aí o erro tá no meu, né? Depois a gente investiga isso aí com calma, porque ele não deveria estar pedindo aquela conexão agora. Ainda não era a hora, ele tinha que esperar mais para frente. Interrompe. Não. Ai, meu Deus. Ela saiu fora, tadinha. Não, você tá aí ainda, ué. Ah, não, beleza. Voltou, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Como que eu saio? Já saiu. Já saiu. Deixa eu só me preparar aqui que eu vou explicar isso de novo para vocês. Espera aí. Primeiro eu vou mostrar lá no Workbench. Eu vou pegar, eu não sei onde eu salvei esse da aula passada, mas eu vou ter que achar ele aqui agora. Porque quando você salva um desse, ele fica aqui, ó, nos recentes. Tinha que ser esse aula aqui, né? Mas ele não tá. Será que eu guardei ele em algum lugar? Só um segundo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, não é esse não. Esse é outro. Ah, mas eu vou aproveitar, olha só que legal, hein? Eu vou aproveitar aqui a situação para mostrar uma novidade para vocês. Vamos lá, eu vou mostrar primeiro o meu banco de dados, que está aqui no meu PHP MyAdmin. Vamos ver se vai abrir agora. Pronto, abriu. Esse foi o banco de dados que eu mostrei para vocês na aula passada. Certo? Tá aqui, ó. Aqui o banco de dados que eu mostrei para vocês na aula passada. Aqui a tabela de pessoas com os dados cadastrados. Legal. Bom, olha só a situação. Na semana passada, eu fiz o projeto usando o Workbench. A partir do projeto, eu criei esse banco de dados. Tudo bem que eu acabei digitando muito os comandos para mostrar para vocês e explicar cada comando. Só que agora eu vou fazer um processo diferente, ó. Eu vou clicar com o botão direito, não, aqui não. Vou clicar em cima do banco, é porque tem dois softwares que fazem a mesma coisa, eu estava confundindo. Eu clico aqui em cima do banco de dados, depois eu venho aqui, ó, nessa aba exportar. Clico nessa aba exportar, ele vai abrir essa tela, me perguntando em que formato eu quero exportar o meu banco de dados. Eu tenho a opção rápido, que ele nem me dá muitas opções, e eu já posso escolher aqui o formato que eu quero mandar. Olha só o tanto de opção que eu tenho. Ou personalizado. No personalizado, eu posso, inclusive, escolher o que eu quero exportar desse banco de dados. Posso exportar a tabela
com dados ou não. Por exemplo, se eu marcar essa opção aqui, ó, eu estou falando que eu vou exportar as tabelas, mas apenas a sua estrutura. O que significa isso? Significa que eu vou mandar as tabelas vazias. Se eu clicar nessa opção, eu mando exportar o meu banco de dados com a estrutura e os dados. Eu vou fazer das duas formas e mostrar para vocês a diferença no resultado, tá? Aqui tem mais algumas opções, eu não vou ficar explicando esse monte de coisa aqui, senão nós vamos, nossa senhora, vai 2 aulas só nisso aqui e não é o objetivo por enquanto, tá? Tá, então eu vou exportar só a estrutura das 3 tabelas. Vamos lá embaixo, executar. Ele vai acionar um download, ó, tá vendo? É um arquivo. Eu já vou deixar ele abrir aqui, ó. Eu poderia salvar o arquivo no meu computador e depois mandar abrir para que vocês vejam. Mas eu já vou abrir ele direto aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Ele abriu isso aqui, ó. Deixa eu explicar esse arquivo para vocês. Bom, aqui, ó, ele está explicando algumas informações do PHP MyAdmin. O que é o PHP MyAdmin? Ele nada mais é do que um aplicativo web que roda dentro do data center, certo? Para dar essas funcionalidades para a gente aqui, ó. Então, tudo que a gente faz aqui nesse PHP MyAdmin é esse aplicativo que eu acabei de comentar. Então, foi ele que gerou isso. Aqui algumas informações de configuração para quando eu for processar esse código, tá? Ele bota aqui um modo de SQL, auto-commit, inicia uma transação, a questão de fuso horário. Bom, mas a princípio, isso aqui, essas partes aqui, ó, isso aqui é comentário, tá, gente? Ó, em SQL, quando a gente põe menos, a gente é uma linha de comentário. Então, na prática, nada disso aqui é relevante. Por que não quer apagar? Por que não? Eu dei um delete aqui e não apagou. Eu, hein? Gente, que coisa sinistra. O delete do meu teclado não está funcionando. Eu vou fechar esse cara. Deixa eu ver. Agora eu vou ter que fazer. Vou exportar de novo, tá? Para fazer um novo download, porque eu vou fazer o download para o arquivo do meu computador. Então vamos lá, exportar de novo. Só que agora, em vez de abrir direto, eu vou salvar o arquivo. O arquivo caiu aqui na pasta de downloads do meu computador e agora eu vou abrir ele novamente, tá, gente? Então é o mesmo arquivo, eu só quero descobrir... Aí, ó. Agora eu estou conseguindo apagar. Por algum motivo, o fato de eu abrir o arquivo direto, sem fazer o download dele, não estava permitindo que eu fizesse alterações. Então, ó, isso é comentário, isso aqui é comentário, isso aqui é comentário, isso aqui é comentário, isso aqui... Olha para você ver, o PHP MyAdmin, gente, exporta o banco de dados não necessariamente com os mesmos comandos que você usou para criar os objetos lá dentro, tá? Porque, veja bem, o SQL ele tem várias sintaxes diferentes. Então, o que está fazendo essas coisas aqui, ó? Eu vou fazer assim, ó. Bom, eu falei primeiro que eu ia mostrar a diferença, né? Então eu vou deixar isso aqui aberto, tá? Esse arquivo texto, ele contém o quê? Vou voltar lá para mostrar para vocês. Ele contém a estrutura do banco de dados, que foi o que a gente pediu para exportar. O que é a estrutura do banco de dados? É o comando que cria a tabela parentescos, é o comando que cria a tabela pessoas, é o comando que cria a tabela relações. E aqui na sintaxe do PHP MyAdmin, a chave primária ele cria depois. Eu não gosto, eu prefiro já criar de cara.
e os relacionamentos aqui também são feitos de forma diferente, tá? Eu vou voltar lá agora, porque eu quero mostrar para vocês a outra situação. E se eu quisesse fazer uma exportação do meu banco de dados, além de levar a estrutura, eu também quero levar os dados que estão armazenados dentro desse banco. Então, vamos lá novamente, clicando no botão executar. Vou salvar o arquivo de novo. Ele vai vir para a minha pasta de downloads aqui. Vou abrir ele para mostrar para vocês novamente. Vocês estão vendo que ele é muito parecido com o anterior. Vou começar a fazer uma limpeza aqui do que não é relevante. Mas, olha o que acontece de diferente. Agora, além da estrutura do banco de dados, aqui, ó, criação da tabela de parentescos. Além disso, ele tem agora o comando que faz a inserção dos dados. Então, ele vai criar a tabela parentescos, que é a estrutura do banco de dados. Já na sequência, ele insere dentro da tabela parentescos, para código e descrição, aqueles dados que estavam cadastrados lá. Ó. 1 para pai, 2 para mãe, 3 para irmão, 4 para avô, e a mesma coisa ele vai fazer com os outros. Ó. Ele vai criar a tabela de pessoas, e depois de criar a tabela de pessoas, ele insere os dados. E aqui, cria a tabela de relações e insere aqueles dados das relações. Então, voltando. Você tem a possibilidade de exportar o seu banco de dados, e na hora de exportar, você pode querer exportar o banco de dados vazio ou o banco de dados com as informações que estão armazenadas dentro das tabelas. Ok? Bom, mas na realidade não era nem isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui, a partir desse arquivo aqui, ó, onde eu exportei apenas a estrutura do banco de dados, eu vou mostrar um negócio para vocês. Eu fiz uma live sobre engenharia reversa, provavelmente eu não me lembro se vocês assistiram, mas o que eu posso fazer? Eu posso, a partir de um banco de dados existente, se eu perdi o projeto, eu posso fazer a engenharia ao contrário, que é o quê? Pegar um código, e aí eu vou ver aqui se esse Workbench faz nesse formato, sem que eu tenha que fazer o acesso lá. Deixa eu ver. Só TCP/IP? Não, não, não. Também não é esse. É. Aqui, para mim fazer engenharia ao contrário, ele está pedindo que eu faça a conexão com o banco de dados. Tem outras ferramentas de projeto de banco de dados que me permite fazer engenharia reversa a partir do arquivo texto. Como ele não tem, e já adiantando que para banco de dados a gente tem solução para tudo nesse mundo, eu vou fazer um paliativo. Qual será o meu paliativo? Vou mostrar para vocês. Só um momento. Eu vou pegar aqui, em dados, aulas. Só um segundo que eu vou abrir um software, vou abrir um rede SQL. Eu ainda não mostrei para vocês o rede SQL, né? Não mostrei. Não que eu me lembre. Não, mas eu acho que eu não mostrei mesmo, não. Bom, eu só estou preparando aqui que eu já vou mostrar para vocês, tá? Estou só fazendo uma limpeza nele aqui, umas coisas que não são relevantes, para não fazer confusão. Apagando isso aqui, apagando isso aqui, apagando isso aqui. Pronto, já posso mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um software muito usado para trabalhar com gerenciamento de banco de dados.
Ele se chama rede SQL. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Rede SQL, tá? Para baixar ele é muito fácil. Ele antigamente só funcionava para MySQL, ele agora funciona para vários bancos de dados, tá? Ele funciona para MySQL, PostgreSQL, SQLite. O SQLite é um banco de dados que já vem com Android. Os smartphones Android já vêm com esse banco de dados. Microsoft SQL, MySQL. Então é só vir aqui em Downloads, ó. Você pode até baixar uma versão zip, 32 ou 64 bits, você não precisa nem instalar na sua máquina, tá? Só baixa, e aí depois que você descompactar, que você der 2 cliques no programinha, vai abrir essa tela que eu estou mostrando para vocês. Bom, nessa tela, o que eu tenho aqui? Eu vou estabelecer uma conexão com o servidor, que no meu caso é o próprio computador que eu estou usando, tá? Então vou dar um abrir aqui. Deixa eu ver se eu pus ela no ar. Pus. Essa senha aqui que tá errada. Deixa eu ver se é a senha. Não é essa senha. Será que esse root aqui está sem senha? Vamos nós de novo. Beleza. É isso mesmo. Só que esse banco de dados meu tem um monte de coisa aqui, mas não tem problema não. Nada de segredo de estado que vocês não possam ver. Então tá aí. Aqui, ó. Esse aqui é um servidor local de banco de dados. É um servidor que está, o MySQL, que está rodando aqui no meu notebook. E dentro desse servidor de banco de dados MySQL, eu tenho vários bancos, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, o que é esse BD prova aqui? Isso aqui deve ter sido uma prova que eu apliquei algum tempo atrás. O que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados aqui, ó. Criar novo banco de dados. Vou chamar de BD aula. Ok. Tá aqui o banco de dados que eu acabei de criar, vazio. Vocês vão perceber que esse software que eu estou mostrando para vocês aqui, o RaidSQL, ele é muito parecido e ele faz as mesmas tarefas do que o PHP-MyAdmin. Tudo que a gente faz aqui dentro do PHP-MyAdmin, com todas essas possibilidades que a gente tem aqui dentro, ó, eu consigo ver a estrutura, consigo rodar um comando SQL, todas essas opções que a gente tem dentro do PHP-MyAdmin, a gente também tem aqui dentro desse software. E o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou abrir o arquivo que está na pasta Downloads, que é esse primeiro que veio só a estrutura. Por quê? Com esse código aqui agora, eu consigo fazer o quê? Criar esse banco de dados no meu computador. Por isso que quando a gente usou a opção de exportar o PHP-MyAdmin, exportar banco de dados lá, a ideia é essa. Eu estou, na prática, pegando esse banco de dados que está lá no data center na internet. Quando eu exportei ele, eu exportei um código que me permite, ao executar esse código em outro servidor MySQL, eu consigo criar. Eu vou rodar. Pronto. Já rodou. Vou fechar esse arquivo. Se eu voltar aqui e der uma atualizada, ó, BD aula agora tem as tabelas parentesco, pessoas e relações. Se a gente pegar aqui, ó, olha lá, ó, pessoas, parentescos, tá vendo? Só essas tabelas estão vazias, porque quando eu exportei só a estrutura. Então, você está vendo agora como é que faz para exportar um banco de dados de um servidor para um outro servidor. Bom, eu fiz tudo isso aqui, por quê? Porque lá no meu Workbench, que é aqui ó, que eu estou, quando eu fui tentar fazer uma engenharia reversa, não deu certo, porque o Workbench não pega de um arquivo texto. Eu vou até fechar aqui e dar uma olhadinha aqui no menu para ver se na engenharia reversa
Aparentemente não tem não. Bom, tudo bem. Eu faço o que agora? Eu vou fazer uma conexão local nesse banco que eu acabei de criar. Ó, vou fazer um next aqui. Next. Ele vai me perguntar agora qual que é o banco de dados que eu quero fazer em engenharia reversa. Eu vou falar que é no BD aula. Next. Next. Execute. Next. E finish. Olha a mágica acontecendo. Está aqui o meu projeto de banco de dados. O que aconteceu? Eu tinha feito o projeto de banco de dados, criei esse banco de dados lá no PHP MyAdmin e perdi esse arquivo aqui do Workbench. Vou ter que fazer tudo de novo? Não. O Workbench me dá a possibilidade de fazer essa engenharia reversa, que é partir lá do banco de dados gerar esse projeto. E agora, vou salvar esse danado aqui. Agora eu salvei em cima do aula que estava aberto. Ó. Tudo bem. Ficou como aula. Tá salvo. Beleza? Bom, aí agora eu vou explicar para vocês, que a colega ficou na dúvida, daquele comando. Então deixa eu voltar agora para explicar o comando. O comando que ela ficou em dúvida é esse aqui, quer ver? Eu vou até tentar abrir os dois na mesma janela aqui para que vocês possam acompanhar. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou explicar o comando, mas sem executar ele novamente. Vamos voltar no projeto. O que acontece? Aqui, ó, eu estou falando, vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. Eu estou falando que, eu vou até abrir, só um segundo, que eu vou botar esse cara aqui do lado, porque nós vamos falando e eu vou digitando. Ó, o comando, ele na prática, ele é alter table, bd for e vou pôr três pontinhos, abre parênteses, três pontinhos, referências, três pontinhos, abre parênteses, três pontinhos, fecha parênteses, on, isso aqui eu vou deixar padrão, update, switch, select, esse é o comando, tá? Isso aqui a gente vai tomar que a princípio não muda. Não muda, tá? Bom, esse comando eu uso para criar dentro do banco de dados essas ligações que eu estou mostrando para vocês no projeto. Então eu tenho essa ligação aqui, tem essa ligação aqui e tem essa ligação aqui. Vou mostrar essa daqui, ó, que é uma ligação entre a coluna código da tabela parentescos com a coluna parentesco da tabela relações. Isso que eu acabei de falar para vocês é o que eu vou escrever aqui dentro. Eu preciso alterar a tabela relações. Opa, então eu vou começar a trocar os três pontinhos, tá, gente? Ó. Então eu vou alterar a tabela relações, porque nessa tabela relações tem a coluna parentesco. Então a coluna é parentesco. Então tá aqui, ó. Já fiz o primeiro lado. O primeiro lado é a coluna parentesco da tabela relações, ó. É coluna parentesco da tabela relações. A segunda tabela que está nessa brincadeira é a tabela parentescos, que é essa de cá, parentescos com a coluna código. Então, que faz referência a quem? Esse parentesco da tabela relações faz referência com quem? Faz referência com a coluna, com a tabela parentescos. Qual a coluna? Coluna código. Coluna código.
Então, o que vocês perceberam desse comando? Que esse comando, ele tem um esqueleto padrão que eu tenho que preencher com essas informações que eu tenho aqui do projeto. Na tabela relações tem a coluna parentesco, que está ligada à coluna código de parentescos. Então, é esse dessa tabela que está ligado a esse dessa tabela. E esses 3 pontinhos aqui é um nome. O nome que você dá, tudo que você cria em banco de dados tem um nome. Então, vou dar um nome para esse aqui de... Aí, gente, nome, né? Cada um dá o nome que achar mais conveniente. FK, underline, réu, underline, par. Sei lá, entendeu? Você tenta dar um nome que você achar mais conveniente. Quando eu processo esse comando lá dentro do banco de dados, aí, o que acontece? Aqui, ó. Na tabela parentescos, na estrutura. Só um segundinho, pessoal. Pronto? Ah, ok, obrigado. Pode deixar. Tá chegando visita aqui. O cara vem resolver um problema aqui em casa. Bom, vamos continuar. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde ele mostra esse item que a gente acabou de criar. Elimina não. Marcar todos confeccionados, mover campo. Não, cadê? Visão de relações. Aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Cadê a... desculpa, parentescos não tem, gente. É na tabela relações. Por isso que não estava aparecendo. Na tabela de relações. Se a gente voltar no projeto, ó, é na tabela de relações que está na relação, ó, é código de parentescos com parentesco. A tabela onde tem o sinal de infinito é que é alterada. Então, na tabela de relações, vamos voltar lá, na tabela de relações, na estrutura. Já até mostrou aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó. Estão todos os itens aqui, ó. E aí, aqui, vamos ver aqui nas relações. Olha lá, ó. São, ó, 1, 2, 3. Ó, da pessoa com parente com parentesco. Olha só, coluna pessoa, coluna parente, coluna parentesco. Tá vendo essas 3 colunas? Olha lá, ó. São as 3 colunas que ficam verde dentro da tabela relações. Então, recapitulando. Quando eu faço esse comando no banco de dados, eu aviso para o banco de dados que existe uma ligação dessa coluna dessa tabela com essa coluna dessa tabela. E o que acontece mais? Acontece isso aqui, ó, quer ver? Quando nós vamos inserir uma relação na tabela relações, ele já consegue me mostrar isso aqui, ó. Tá? Eu vou até fazer aqui de um jeito para você entender, ó. Vamos supor, então, que o Astolfo tem um parentesco de Astolfo, pai de quem? Flávia. Pode ser qualquer um. Então, ó, Astolfo, pai de Flávia. Vamos ver, vamos executar. Quando eu executo, olha o que acontece, ó. Deu um erro aqui, tá, pessoal? Mas eu já vou enxergar. Tá, é porque eu não coloquei o código, tá? Como o código não estava automático, deu esse erro. Tá vendo que ficou em branco aqui, ó? A coluna código, ela não foi preenchida. E como a coluna código, ela é obrigatória, de preenchimento obrigatório, aqui, ó, nulo, não. Tá vendo, ó? Não. Então, o código não pode ser nulo na hora de preencher essa coluna. Isso nós também definimos lá no projeto, tá? Então, eu vou fazer de novo. Vou lá no insere de novo. Astolfo, pai
da Flávia, e o código, eu vou pôr um código 55 aqui, um código qualquer. Agora, deu certo. E eu vou copiar esse comando aqui, ó, porque esse comando é um dos comandos que a gente precisa aprender hoje para que vocês possam fazer as atividades para a próxima semana, tá? Vou dar um Ctrl C nele aqui, daqui a um pouquinho ele volta. Então, se eu voltar aqui no botão procurar, o que apareceu aqui no código 55? Apareceu que a pessoa 3 tem o grau de parentesco 1 com o parente 2. Então, o que foi armazenado dentro da tabela é isso. Tá? Agora, olha só o que eu vou fazer. Então, um dos motivos da gente fazer essas ligações num projeto de banco de dados é para que seja possível, ao tentar acessar os dados, seja no PHP-admin ou em outras ferramentas, que ela consiga já saber como é que ele sabe que na coluna pessoa da tabela relações tem esses valores. Porque ele está indo lá na tabela de pessoas, ó. Aqui na tabela de pessoas que tem essas informações, ó. Então ele consegue ir automático. Por que ele consegue fazer isso automático? Porque no projeto nós colocamos essa ligação, ó. Então ele sabe que quando ele tiver que preencher a coluna pessoa, ele pode buscar as informações correspondentes lá na tabela de pessoas. Mas vai além disso. Ele também, olha só o que acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Na tabela de relações, eu estou falando que a pessoa 3, o Astolfo, ó, tá vendo? Ele aparece 3 vezes aqui na tabela de relações. Tá vendo? Ó, pessoa 3, Astolfo. Então, se eu vier na tabela de pessoas, pegar o Astolfo e tentar apagar o Astolfo, ele pergunta, realmente deseja apagar o Astolfo? E aí ele está te ensinando o comando que apaga o Astolfo, que é esse aqui. Quer apagar o Astolfo? Falo, quero. Pam. Não pode. Por que ele não pode apagar o Astolfo? Porque se ele apaga, sai daqui, ó. Se ele apaga da tabela de pessoas a pessoa 3, que é o Astolfo, aqui na tabela de relações, o que vai significar esse 3 que está aqui no pessoas? Entendeu? Esse 3 vai fazer referência a uma pessoa que não existe mais. E aí, é isso que eu estou falando aqui, ó. Ah, então você vai tentar deletar? Então, a deleção, a exclusão de dados vai ter restrição quando? Quando você apagar uma informação que vai deixar órfão alguma outra informação. Que é isso que eu mostrei para vocês. Se eu pegar da tabela pessoas e apagar o Astolfo, que é a pessoa de código 3, em todos os locais que aparecer uma pessoa com código 3, deixa um órfão. Tá? Então isso, pessoal, é para explicar melhor, dando até aqui uma recapitulada, explicar melhor para vocês esse comando aqui, ó. Tá? Como é que você faz o comando? Eu dei uma revisada, expliquei de novo, comparando com o projeto, né? Conferindo lá no projeto, ó. Você pega qualquer ligação do projeto e você faz igual eu mostrei para vocês, trocando os 3 pontinhos que eu estou pondo aqui, ó. Trocando esses 3 pontinhos pelas informações que a ligação te mostra. Então, fazer o comando é fácil. Relativamente simples. O comando vai ser sempre esse. Você pega onde tem 3 pontinhos, é só 5 informações que você tem que trocar. Essa aqui é um nome que você inventa, não pode ter nomes repetidos. Aqui uma tabela com a sua coluna, aqui a outra tabela com a outra coluna. Tá certo? Bom, vamos continuar agora com os demais que ainda não puderam. Deixa eu encerrar essa apresentação aqui um momento. Bom, tem mais alguém, pessoal, que quer mostrar para a gente rapidamente
o PHP MyAdmin aí da sua conta, se você teve algum problema, se deu certinho. Eu comentei com você que vai ser uma forma, né, de eu registrar a frequência e as notas depois. Quem não puder apresentar aqui também, gente, vai ter outras oportunidades, tá? O importante é você fazer. Se você fizer até o nosso último dia de aula e apresentar, mostrar para mim que fez todas as atividades, você tem a nota e tem a frequência. Eu sei que está todo mundo aí cheio de tarefas, outros professores também começaram a mandar tarefa para vocês, então eu quero deixar vocês bem à vontade para que vocês façam aí dentro do tempo de vocês. Só a sugestão é sempre aquela, não deixa para os 44 do segundo tempo, senão você acaba se enrolando, né? Mas se você fizer as atividades direitinho e me apresentar essas atividades, você vai ter a nota e a frequência na disciplina. Pode ficar sossegado, tá? Quem é que vai? Eu. Professor. Vamos lá, vamos começar com o Pedro? Pode ser o Pedro Lucas? Bora. Pedro Lucas? Aqui está. Legal. Tabela parentescos. Clica só na tabela parentescos para a gente ver. Você já está na tabela pessoas, está com os dados. Parentescos está aí, legal. Tabela de relações. Show de bola, Pedro Lucas. Valeu, cara. Parabéns, deu certinho. Obrigado. Quem ia depois? Era o Lucas? Quem que era? Posso apresentar, professor? Manda ver, vai lá, Lucas. Beleza. Tá apresentando aí já? Ainda não está chegando, não. Ah, agora parece que está a caminho. Só um minutinho, está chegando. Quando ir, o senhor fala para mim. Tá ok, Lucas. Chegou, Lucas. Pode mostrar. Aqui está o banco de dados que o senhor pediu para fazer. Isso. Tabela parentescos. Pessoas Certo. e relações. Beleza, Lucas. Show de bola, cara. Parabéns. Certinho. Obrigado, professor. Mais alguém quer mostrar hoje? Professor, eu só quero tirar uma dúvida com você. Manda ver. A aula passada não estava aqui, aí o vídeo da aula está no seu canal, no YouTube? Tá lá no YouTube. Eu até fiz a opção por colocar lá no YouTube, porque essa aula é sequência daquilo que a gente começou em fevereiro e março, né? Certo. Então, eu tô colocando lá naquela mesma playlist, lá na sequência, tá? Tá bom, então eu vou ver lá e eu faço atividade também. Show de bola, é isso aí, garoto. Mas alguém, pessoal, se ninguém quiser, eu vou passar a tarefinha de hoje. Vai ser super simples, tá? Depois, quem quiser apresentar essa atividade nas próximas aulas, fique à vontade aí, tá? Bom, deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar para vocês. Bom, o que eu quero pedir para vocês agora é um negócio, gente, muito fácil mesmo, tá? Mas é assim, eu preciso que vocês pratiquem os comandos SQL. Os comandos SQL, eles são muito importantes você praticar. Tem muita ferramenta, muito software que gera código SQL, mas quem trabalha com banco de dados precisa estar acostumado a fazer esses comandos. Então, para isso, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão entrar nesse site, ó, sqlweb.com.br. Vocês vão fazer um cadastro, super simples. Você coloca o seu e-mail, o seu nome. Por favor, coloquem o nome completo, tá? Cria uma senha, confirme essa senha.
Data de nascimento. Nossa, esse cadastro tá... É que esse sistema aqui faz muitos anos que eu fiz ele. Hoje em dia, se eu fosse fazer, ia ter só e-mail, senha e nome. Não ia ter mais que isso, mas quando eu fiz, tinha essas informações a mais aqui. Coloco o sexo, se quiser, não sei nem, não lembro nem se está funcionando essa questão de botar uma foto aqui, tá? Tudo bem. E faz o cadastro. Depois que você fizer o cadastro, você vai entrar com o seu usuário e senha. Deixa eu ver se eu lembro o meu, andreluizsouza@gmail.com. Eu lembro minha senha. Ó, funcionou. Lembrei minha senha. Aqui, ó, quando aparece o meu nome aqui, ó, significa que eu entrei com o meu usuário e a minha senha. Para que eu entro com o meu usuário e com a minha senha? Para que, quando eu fizer os exercícios que tem no site, os exercícios ficam registrados, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Estou no meu usuário. Aqui nos exercícios, tem os exercícios que eu já respondi, são os exercícios respondidos. Então, olha o tanto de exercício que eu já fiz, ó. Tá vendo? Eu não vou nem passar muito aqui não, senão depois vocês vão dar pausa no vídeo e vão copiar as respostas. Mas é muito fácil, não precisa nem ficar copiando, não. Bom, aqui nos exercícios para fazer, eu tenho 5 níveis, 5 tipos de exercícios diferentes. Eu quero que vocês pratiquem exercícios de nível 1 e 2 só, tá? Só nível 1 e nível 2. Eu vou mostrar aqui o que é cada um deles. Por exemplo, exercícios de nível 1. São exercícios para criação de tabela. Tá vendo? Então, aqui, ó. Esse exercício que caiu aqui é criar a tabela de medicamentos. Veja que aqui eu tenho um projeto de banco de dados, ó. Nesse projeto de banco de dados, eu tenho 8 tabelas. Eu tenho aqui a tabela de proprietários, a tabela de animais, a tabela de cores, a tabela de raças, etc. Certo? Medicamentos, prescrições. E aqui, como é só uma imagem, não tem aquela opção que a gente tem no Workbench de botar a setinha do mouse em cima da ligação, né, e ver qual coluna está ligada em qual. Por isso que nessas setas azuis aqui do projeto tem uma indicação, ó. Por exemplo, essa seta, vocês estão vendo o meu mouse, então, né? Nessa seta que eu estou com o mouse, está escrito código igual a raça, que na realidade é raca, não pode usar essa cedilha, código igual a raca. Então significa o quê? Que a coluna código da tabela racas está ligado à coluna raca da tabela animais. Então, é uma forma que eu tenho de entender esse projeto da mesma forma que a gente consegue entender lá no Workbench. Mas, por enquanto, nos exercícios de nível 1 e 2, essas setas elas não são relevantes. Então, aqui está pedindo o seguinte, para criar a tabela de medicamentos. Cadê essa tabela? Ela é a última, ó. Como é que é o comando create table para criar essa tabela de medicamentos? Vou digitar aqui, ó. Chegar na parte de baixo, que aí eu acho que eu consigo digitar e ver ao mesmo tempo. Como é que eu quero que vocês pratiquem o comando create table? Então vai ser create table, o nome da tabela, que é medicamentos, depois abre parênteses, depois a coluna código. A coluna código é do que tipo? É integer, é null ou not null? Not null, vírgula. Depois a coluna nome, que é do tipo varchar de 50. Vocês estão percebendo que essas informações que eu estou pondo no comando, elas estão aqui, ó, na tabela, no projeto, tá vendo? Então é quase que um trabalho de digitação, mas eu quero que vocês pratiquem esses comandos. Então a coluna nome é varchar de 50 e ela também é not null. Por último, tem a coluna preco, que é do tipo decimal, 5,2. A coluna preco, ela é null. É null, não é not null, não. Pronto, terminei de colocar as colunas. Depois disso, o próximo passo é definir a chave primária. A chave primária é a coluna código. Fecha parênteses.
fecha parênteses. Então, agora que eu já digitei o comando, eu vou voltar aqui em cima só para dar uma organizadinha nele para mostrar para vocês. Então, criar a tabela de medicamentos, coluna código integer not null, coluna nome varchar de 50 not null, coluna preço decimal 5 de 2 null, chave primária código, fecha parênteses, e aqui a gente ainda pode pôr o engine igual INNODB. Certo? Bom, será que esse meu comando está certo? Eu tenho o botão de corrigir a minha resposta. Corrigir resposta. Então, quando eu clico aqui, ele vai corrigir e falar, ó, parabéns, resposta certa. Então, esse exercício que eu acabei de fazer, ele vai lá para a minha lista de exercícios respondidos. Tá? E aqui nesse site tem um sistema de pontuação. Quando você acerta um exercício de nível 1, você ganha 1 ponto. Quando você acerta um exercício de nível 2, você ganha 2 pontos, e assim sucessivamente. E aqui nas estatísticas, você consegue ver como é que você está. Aqui tem os exercícios e aqui tem as suas respostas. Então, eu acertei 6 exercícios de nível 1, acertei 10 exercícios de nível 2, acertei 18 exercícios de nível 3 e assim sucessivamente. Mas a princípio vocês vão fazer só exercícios de nível 1 e nível 2. Outra coisa, aqui ele guarda nas estatísticas também os erros que você cometeu. Então, por exemplo, exercício de nível 1 eu errei 6 vezes por erros de sintaxe. Aqui no exercício de nível 3 eu cometi 11 erros, mais 4 erros de sintaxe. Aqui esse erro é um erro onde eu fiz um comando certo, o comando processa corretamente, mas não é a resposta que foi solicitada. Aqui, gente, eu já quero fazer uma observação. Errar uma vez, 2, 50, 200, 300 vezes, não tem problema. Pode errar milhares de vezes. Não tenha medo de errar. Pois vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou lá no exercício, vou fazer um exercício agora de nível, vou fazer um de nível 1 de novo. Tá pedindo para criar a tabela de cirurgias. Cadê essa tabela de cirurgias? Tá aqui, ó. Nossa, é uma tabela grande, ó. Então vamos lá. Create table, cirurgias, abre parênteses, coluna início. Aqui, gente, quando a gente erra, 99% das vezes é erro de digitação. Início é do tipo datetime not null, vírgula. Enca é small int, not null. Depois vem tinha que cair uma tabela grande, né? Small int, not null. Depois de hospital vem médico, que é integer not null. Depois é paciente, que também é integer, também é not null. Depois vem o término da cirurgia, que é um date time, que também é not null. Depois vem o custo da cirurgia, que é decimal 8,2, também not null. Depois a chave primária, e é início. Depois engine INODB. Pronto, esse é o comando, certo? Eu vou forçar um erro aqui, tá, gente? Sei lá, vou botar um espaço aqui, ó. Corrigir resposta. Ó, deu erro, tá vendo? Syntax error. Ou seja, eu digitei um comando que não passou pelo processo de compilação. Do mesmo jeito que vocês estão aprendendo lá em algoritmos, que você submete o seu algoritmo a um compilador para um processo de compilação, o comando SQL ele também passa por um processo de validade da sua sintaxe quando você executa, tá vendo? Então, é sempre bom você olhar a mensagem de erro. Ele está falando que não entendeu próximo desse Mary Kay aqui. Deu até um Mary Kay aqui. Por quê? É esse cara aqui, ó. Ele passou a não entender a partir daqui. Por quê? Porque eu botei um espaço aqui, ó. E aí eu quebrei essa instrução no meio. Tá vendo? Mesma coisa se eu tirar uma vírgula aqui, ó. Se eu tirar essa vírgula aqui, ó, e tentar corrigir a resposta de novo, ó. Olha lá, de novo, ele deu erro. Agora, onde que ele não está entendendo? Próximo do
date time, ó, date time not null. Então, ele passou a não entender nesse date time not null aqui, ó. Por quê? Porque faltou uma vírgula aqui na linha anterior. Então, corrigir resposta. Depois que eu consertei, pronto, acertei o comando. Por isso que eu falei para vocês que não interessa quantos erros você comete. O legal é quantas respostas. Aqui o mais importante é quantas você consegue acertar. E não se preocupem, nas primeiras tentativas a gente erra 10, acerta uma. Depois a gente vai, acerta, erra 5, acerta uma. E aí, com a prática, você vai melhorando, tá? Então, exercícios de nível 1, só criação de tabelas, muito fácil. Exercícios de nível 2, também muito fácil. Inserir uma linha na tabela livros. A tabela livros está aqui, ó. Como é que é o comando inserir? É insert, into, o nome da tabela. Eu vou pôr 3 pontinhos, tá? 3 pontinhos, abre parênteses. Aqui eu relaciono as colunas dessa tabela. Depois eu coloco values, quais são os valores, e, de novo, ó. Então, como é que funciona? Eu quero inserir uma linha na tabela livros. Então, é insert into. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, pode ser que mude o exercício, só para mostrar essa opção aqui, ó, que essa opção de usar colorido, tudo bem que ele mudou agora, ó, inserir uma linha na tabela passageiros. É até bom que é menor. Mas, ó, fica coloridinho, fica melhor, ó. Insert, into, passageiros, abre parênteses. A tabela passageiros tem quais colunas? Coluna nome e coluna telefone. Fecha parênteses. Quais são os valores que eu vou inserir nessa tabela? Para o nome, aí, gente, o que que vale aqui na hora que você for trabalhar com o comando insert? Analisar qual que é o tipo da informação. Então, nome é varchar de 40, então significa que o nome eu tenho que pôr entre aspas. Então, o nome vai ser Zeca da Silva. O telefone, a coluna telefone, ela é o quê? Ela também é varchar. Então, também eu tenho que colocar telefone entre aspas. Tá? Só não vai entre aspas os tipos numéricos. Os tipos numéricos são integer, small int, integer, tiny int. Todos esses numéricos, isso vocês já sabem consultar lá no manual, todos os numéricos não precisam de aspas. Com exceção dos numéricos, todos os outros você coloca aspas. Tanto no char, varchar, date, datetime, todos esses precisam, tá? Então tá aqui, esse é o comando para inserir uma linha na tabela passageiros. Corrigir resposta, beleza. Resposta correta, acabei de fazer 2 pontos aqui na minha conta. Tá certo? Bom, esse aqui é o quê? Inserir um bairro. A tabela de bairros está aqui. Vou simular um erro também. Insert, into. Qual que é a tabela? Tabela de bairros. Então, bairros, abre parênteses. Quais são as colunas que tem na tabela bairros? Código, nome e população. Então, código, nome e população. Luiz. Bom, a coluna código, ela é o quê? Integer, então é um número. Então vou pôr um número aqui, um código para esse bairro. Depois, a coluna nome, ela é o quê? Char de 25. Então, se é char, eu tenho que pôr entre aspas. Bairro, vamos pôr aqui, Abadia. E população? População é o quê? População é um integer. Qual que é a população do bairro Abadia? Sei lá, 80 mil. Pronto. Coloquei as colunas da tabela bairros e o valor para cada uma dessas colunas. 487 para código, Abadia para nome, 80 mil para população. Vou simular um erro, tá? Vou tirar o into. Então, vamos corrigir. Vixe! Deu uma zica aqui. Bug, bugou. Tinha que dar errado. Agora, inserir na tabela livros. Não, deixa eu trocar esse exercício aqui. Como é que eu faço? Outra pergunta. Inserir na tabela livros. Não, eu quero outra. Inserir um cliente. Não, está muito grande, estou com preguiça. Quero outra pergunta.
Piloto. Também está muito grande. Vou trocar. Motorista. Motorista é pequenininho, ó. Então, vou fazer um motorista aqui. Insert into motoristas, CNH, nome e nascimento. Quais são os valores? CNH é char de 10, tem que pôr aqui entre aspas. Nome é char de 30, entre aspas também. E a data de nascimento é um date. Date, gente, a gente põe no formato ano, mês, dia. Tá? Ó, vamos ver se vai agora. Eu vou deixar faltando parênteses para fechar aqui, tá? Eu estou tentando simular um erro aqui no nível 2. Não fechei parênteses. Vamos ver se vai dar erro agora. Ah, bom, já achei que o negócio estava tudo bugado. Tá, não. Então, ó, esse comando tá certo, faltando um parênteses para fechar aqui, ó. Então, fechou parênteses. Mandou corrigir resposta. Beleza, resposta correta. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam para a semana que vem? Façam exercícios de nível 1 e nível 2 nesse site. Não se esqueçam de confira se o seu nome está aparecendo aqui, ó. Tá? Seu nome tem que estar aqui, porque o seu nome aparecendo aqui é uma garantia de que os exercícios que você está fazendo estão sendo registrados para você. Por quê? Ó, vou sair do meu usuário. Tá vendo que eu não estou logado? Eu não fiz acesso? O site permite que você faça exercício mesmo sem fazer cadastro e sem estar logado. Só que tudo que você faz aqui não fica registrado. Por quê? Porque não tem nenhum usuário autenticado aqui, tá? Então fiquem atentos para ter certeza que você está com o seu usuário autenticado para não fazer exercício e ficar sem registro. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Só para ressaltar, essa conta que eu estou criando para vocês aqui no Data Center, ela vai ser útil agora na disciplina de banco de dados, para a gente praticar banco de dados nesse ambiente. E no semestre, no segundo período do curso, a gente já tem uma disciplina de programação, que é a disciplina de linguagem de programação 1, que a gente vai estudar programação web, e aí a gente vai fazer programação dentro desse mesmo ambiente, trabalhando com PHP e MySQL. Tá? Então, é bom que a gente já crie o hábito de usar esse ambiente aqui. Certo? Bom, então, recapitulando. Conferimos a atividade da semana passada. Alguns alunos tiveram alguns problemas e não puderam mostrar hoje, vão mostrar depois, né, que conseguiram implementar. E para a semana que vem, para a próxima sexta-feira, vocês vão entrar lá no site, fazer o cadastro e resolver exercícios de nível 1, que é o comando de inserir dados, que é o comando de criar tabelas, e os exercícios de nível 2, que é o exercício de inserir dados. Confira se está com seu usuário e senha direitinho, porque aí todos os exercícios que vocês fazem ficam devidamente salvos no seu usuário e você consegue apresentar depois esses exercícios. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Eu tenho, professor, o do site que você passou do banco de dados, para depois criar o registro nele, só ver o primeiro vídeo lá, que tá salvo no YouTube? Não entendi a sua pergunta. É que você mostrou o site do banco de dados para fazer a tabela. O SQL Web? Então, é porque esse site do SQL Web é um site onde eu fiz um sistema de exercícios. Esse site, ele está hospedado no mesmo data center, na mesma conta que eu uso, que eu forneci conta para vocês, entendeu? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só um segundinho que eu mostro rapidinho. Quando você digita aqui, ó,
sqlweb.com.br, você entra no site sqlweb.com.br. E aí tem um sistema de exercícios aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse mesmo site, se você coloca 2.22.22, ó, ele entra no painel de controle e aí você pode entrar com aquele usuário e senha que eu mandei para vocês e vocês passam a ter acesso à conta de vocês. Mas isso aqui é ao site de vocês. Tá? Isso aqui é outra coisa completamente diferente. Isso aqui, quando você põe a porta 2222, você vai para a sua conta, para o seu site. É, Porque certo. Eu só acho que eu não tenho a conta que você não me mandou. Não, tranquilo, me manda no zap depois, lembrando que eu te mando o seu usuário e senha. Tranquilo. Beleza? Beleza. Aí, com esse usuário e senha que eu vou te passar pelo zap, você consegue fazer a atividade da semana passada, que é o vídeo que está no YouTube. Ok. Show de bola? Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo, tá fácil, né? Beleza. Pessoal, por hoje é isso, tá? Show de bola. Relembrando o quê? O vídeo dessa gravação de hoje também vai lá para o YouTube, para a nossa playlist. E durante as atividades, quando você estiver fazendo, aí cada um no seu horário, né? Tem gente que faz de manhã, tem gente que faz de tarde, tem gente que faz sábado, domingo, de madrugada. Qualquer dúvida, manda para mim no Zap. Não necessariamente eu vou conseguir responder na hora, mas eu deixo lá no WhatsApp lá e assim que eu tiver um tempinho que eu tiver na frente do computador, eu olho a sua dúvida e te oriento e te ajudo, tá? Então, qualquer dúvida ao fazer as atividades, manda para mim no Zap e assim que eu tiver um tempinho eu dou um retorno para vocês. Beleza? No mais, excelente final de semana para vocês, bom descanso, bons estudos e a semana que vem a gente se vê de novo. Aquele abraço, até mais. Márcio. Falou. Tchau, professor. Tchau, um abraço. Falou, professor. Até mais. Falou, um abraço, Lucas. Falou, Rodrigo.